Muito boa tarde. O nosso encontro de domingo está começando. É o primeiro dia da semana e representa, no nosso caso, a primeira providência que nós sempre devemos adotar antes de qualquer iniciativa. Se uma pessoa estivesse tentando descascar um abacaxi, quem não tem abacaxis para descascar na pandemia, não é? Se você estivesse descascando o abacaxi com uma faca cega, você ia estragar a fruta, você podia se machucar, é ou não é? Qual o conselho a dar para essa pessoa que estivesse tentando descascar o seu abacaxi com uma faca cega? Não adianta pressa, minha amiga, meu amigo. A primeira providência antes de qualquer abacaxi é afiar a faca. E qual é a faca? Um instrumento fundamental para todas as nossas realizações. Somos nós mesmos. Então, antes de qualquer iniciativa, a gente precisa perguntar: como é que eu estou hoje? E você, como é que você está hoje? Antes de começar a semana, no primeiro dia da semana, a gente se dedica a conversar sobre vigilância, que é você se examina, vê como é que está a sua faca, e quando você percebe que o fio não está lá grande coisa, você para afiar. É por isso que os orientais, mais sábios, não todos, nunca todos, começam um dia com uma meditação. É por isso que os ocidentais, nem todos, começam o dia com uma oração. Ou começam o sono com uma oração, que é outro momento crítico das nossas vidas, onde o nosso espírito se desprende um pouco do corpo e nós ficamos abertos ainda mais do que em outros momentos às regras da sintonia. Quem vai dormir depois de ter visto um filme de terror, um filme pornográfico, impactado por essas imagens, vai sintonizar, a sua mente vai buscar essas experiências. É mais ou menos automático, é mais ou menos lógico, não é? Sintonia é a regra geral que rege as nossas experiências. Então, a coisa mais óbvia é sempre vigiar e orar. Por quê? Porque você percebe a sua sintonia e toma providências para elevar a sua sintonia. Oração não é nenhum conjunto de palavras previamente estabelecido com possíveis propriedades mágicas. Oração é aquilo que funciona para você e que te eleva o teu padrão vibracional. Tem gente que melhora o padrão vibracional cantando. Quem canta, seus males espanta. Outros abraçando árvore. Outros andando na praia com água pelos joelhos. Outros cozinhando, outros tomando um banho de luz. Essa receita eu aprendi com uma patrulheira e eu não esqueço nunca mais. Diz ela que quando chegava meio perturbada em casa, a mãe, que era evangélica, mandava a menina tomar um banho de luz. E aí eu perguntava o que era o banho de luz. Não, era um banho comum, só que quando a gente estava tomando o banho, a gente imaginava uma luz vindo com a água. Olha que sabedoria! E essa luz, se a água limpava o corpo, essa luz limpava a alma. Você pode ter no teu celular imagens que te elevem, que te estimulem espiritualmente, de natureza, imagens religiosas, cores que sugerem para você essa renovação de alma, músicas que te acalmem, que te harmonizem. Nós precisamos ter um arsenal e tudo isso precisa ser compreendido como oração. Não é apenas o Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas,
que, aliás, ditas mecanicamente, não levam a lugar nenhum, não é? O que altera nossa vibração é aquilo que mexe com a nossa alma, e nós viemos aqui hoje mexer com a nossa alma, não é? Mexer com a nossa alma. Nesse livro que a gente tem usado em tantos momentos, Boa Nova, Chico Xavier com o espírito Humberto de Campos, ele conta uma passagem, ele conta diversas passagens que não estão nos evangelhos. No capítulo de hoje, ele vai falar sobre uma lição que está nos evangelhos, só que ele acrescenta alguns detalhes. A lição da vigilância, capítulo 21, a lição da vigilância. É a conhecida passagem em que, depois de ter enviado os seus discípulos como uma espécie de estágio para pregarem a Boa Nova, para promoverem curas espirituais, curas físicas, no retorno dos discípulos, Jesus pergunta: então, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E a resposta, com pequenas novas cores que o espírito Humberto de Campos traz para a gente, a partir do contato com os grandes centros de memória que existem no universo, os discípulos lhe dão a seguinte resposta. João respondeu que seus amigos o tinham, a Jesus, na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante, que é como a Bíblia descreve o final da vida de Elias. Simão, o Zelote, outro dos discípulos do Mestre, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o Mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhes as observações com o habitual carinho e perguntou: os homens se dividem nas suas opiniões. Mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Imagina o clima que estava. O comentário, os discípulos trazendo o comentário das pessoas sobre quem é Jesus, eles se divertindo com as imagens que os homens tinham a respeito do Messias. E então Jesus pergunta aos discípulos: e vocês que têm ficado comigo, quem vocês dizem que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Se o ambiente já era de perplexidade diante da pergunta, aumentou a perplexidade daquele grupo com a resposta. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso. Quase nunca a gente lembra de Jesus sorrindo, né? Porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Imagine a alma do discípulo quando recebe uma declaração dessa de Jesus. Como se sentiu Simão Pedro perante todos os seus amigos, não é verdade?
Como você se sentiria com um elogio tão grande? Não há elogio maior do que você estar em comunhão com Deus. Pois logo depois disso, Jesus se pôs a descrever para os amigos, para os apóstolos, tudo o que aconteceria com ele em Jerusalém. A perseguição, as injúrias, o julgamento mentiroso, de cartas marcadas, onde havia uma pré-condenação, a tortura, a humilhação e a morte. E quando ele descreveu isso para os discípulos ficaram completamente perturbados. Filipe perguntou emocionado: Mestre, como pode ser isso se sois modelo supremo de bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? E Jesus disse: Vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo na terra a luta perene contra o mal. Tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Notem, meus amigos, se Jesus era modelo e guia, e se ele passasse pela terra, como se dizia antigamente, em brancas nuvens, sem passar por dificuldades maiores, bem compreendido na família, cercado das melhores almas, cercado de almas luminosas, bem compreendido, bem aceito por todos, que demonstração, que ensinamento ele podia nos dar? Apenas um ensinamento teórico. Qual a força de um ensinamento teórico? Relativa. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Ele precisava testemunhar. Para as criaturas dessa nossa humanidade que são, num planeta de expiação e provas, são tão marcados pela dor, todos nós, que importância teria um ensinamento teórico? Você mesmo, quantas frases bonitas você não vê na internet todos os dias? Que força tem tantas frases bonitas, todas elas valorosas? Muito poucas, porque são ditas por nós, por outras pessoas como nós, que estão longe, que reconhecem a sabedoria, mas que estão longe de praticá-la. Já a frase dita por alguém que vive integralmente o que fala, essa é revolucionária. E por isso, Jesus precisou sofrer tanto, que é uma dúvida que todos nós temos. Mesmo tendo dado essas explicações, assim que a assembleia se dissipou, Simão Pedro se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, convém não exageres as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é justo. Pedro, retira essas palavras, disse Jesus. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal.
Agora, novamente, nós somos convidados a nos colocar no lugar de Pedro e sentir com ele o impacto dessas palavras. Nós vamos saber o impacto dessas palavras pelo próprio Espírito, que faz aí uma fala que não consta nos evangelhos, onde Pedro revela para Jesus todo o impacto que teve esse reconhecimento da sua conexão com Deus e logo depois esse reconhecimento da sua conexão com o espírito do mal, atestados pelo próprio Jesus. Diz ele: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Olha o impacto que estava no interior desse discípulo sincero, de boa vontade, rústico, mas de tão extrema boa vontade. Simão, respondeu o Messias bondosamente: ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar. O que vocês acham disso? Tem a ver com esse momento nosso? Tem a ver com esse amálgama de energias densas que povoam o planeta? Que diante de uma pandemia tem placares diários de morte. O nosso assunto há 1 ano e meio basicamente sabe quantos morreram hoje? E ainda pior do que isso, pior do que sabe quantos morreram hoje, contado todos os dias praticamente, às centenas, quando não aos milhares, é a outra pergunta, que ultrapassa o impacto da morte quantitativa para alcançar a morte qualitativa. Sabe quem morreu hoje? Todo dia nós somos bombardeados com a morte quantitativa e com a morte qualitativa. Qual o impacto em nossas almas? Como isso tem batido em você? Será à toa que os especialistas apontam uma pandemia de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade e inclusive de tentativas de suicídio? Será à toa, meus amigos? Como a gente colocou no chamamento para essa nossa conversa, para as doenças físicas, os médicos já conseguiram nos convencer a fazer exames periódicos, para quase todos de nós, né? Alguns ainda resistem. Por que os exames periódicos? Porque as mulheres, por exemplo,
são estimuladas a fazer autoexame nas mamas. Por quê? Porque fazendo todos os dias o autoexame nas mamas, elas são capazes de detectar nódulos muito pequenos, quando eles ainda possuem um prognóstico bom, quando o tratamento ainda é menos impactante. Uma pessoa que não se previna e que, portanto, se depare com um nódulo já muito grande, o que acontece? O prognóstico já é mais sombrio, os tratamentos já são mais impactantes e até traumáticos. Pois esse mesmo avanço que a medicina nos trouxe no aspecto físico, nós precisamos ser convidados também a realizar no aspecto espiritual. Nós precisamos estar muito atentos para aquilo que nos desarmoniza. Você sabe o que te desarmoniza? Você sabe os aspectos da vida, os campos da vida que te mobilizam, que te impactam mais? Pois isso é extremamente importante. Nesses tempos de morte, nós estamos sendo muito assediados espiritualmente. Jesus, no sermão profético, depois de prever praticamente tudo o que a gente está vivendo hoje, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos cristos e falsos profetas, ele nos disse que onde estiverem os cadáveres, lá estarão os urubus. Porque, comparando simbolicamente, que assim como os urubus, conforme a tradução da Bíblia, os corvos ou corvos, assim como os urubus são atraídos pelo cheiro da carniça, os amigos, vamos dizer assim, os inimigos espirituais, os espíritos de baixa vibração, também são atraídos pelas nossas características, pelos nossos estados mórbidos. Tudo que é desarmônico dentro da gente chama outros desarmônicos semelhantes. Às vezes nem é resgate de vidas passadas. Às vezes é simplesmente semelhante atrai semelhante. Nos livros de André Luiz, há um momento em que um obsessor revela suas técnicas de obsessão. E diz que mesmo aqueles que vêm, não por semelhante atrai semelhante, mas no espírito da vingança, eles primeiro escaneiam a alma da pessoa, acham os seus temas problemáticos e a partir dali é que realizam seu trabalho de obsessão. Então, há pessoas que entre os seus temas têm a avareza, outros têm distúrbios no campo da sexualidade, outros têm baixa estima, e aí o obsessor localiza isso é muito fácil ser feito por um obsessor experiente. Ele percebe claramente qual é o campo, qual é o tema, diz ele na obra de André Luiz, qual é o tema de cada um, e aí em cima desse tema é que ele projeta imagens, que ele dá conselhos. Por exemplo, se é no campo da sexualidade que a pessoa consuma material pornográfico, que ele busque notícias nesse campo, que ele vá fomentando ainda mais a sua desarmonia. E assim, desarmonizado, desequilibrado, como no judô, primeiro eu desequilibro, depois eu aplico a queda. Vocês conseguem perceber o que eu estou falando sobre a importância da vigilância? Ou que é uma receita de Jesus, dentro do campo maior da receita dele de autoconhecimento, conhece a ti mesmo, receita aliás que foi feita por Sócrates e antes de Sócrates por diversos outros
sábios, e que mesmo no Livro dos Espíritos, Kardec, ao perguntar para a egrégora do Espírito da Verdade qual o grande caminho de aprimoramento espiritual, e ele diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, por todas as vertentes que você buscar, você vai ver a necessidade do autoconhecimento, o que é ratificado pela ciência, pelo menos pela ciência do comportamento. Então, nós precisamos nos conhecer, e especialmente os nossos pontos frágeis, os nossos pontos difíceis, os nossos pontos críticos. Exatamente para não nos expormos a situações que sugiram, que estimulem aquela condição, aquele ponto frágil, ou quando o avaro, quando a pessoa que é avarenta precisa lidar com dinheiro, e quando o avarento sabe que é avarento, ele fica mais conectado. Opa, deixa eu tomar cuidado. Quando a pessoa sabe que se desarmoniza torcendo para o seu time de futebol, ela pode até assistir o jogo, mas ela precisa assistir o jogo se vigiando. Ela pode ter atividades ou ter contato com mensagens sexuais, mas se vigiando. Ela pode, se ela tem problemas de compulsão na área do consumo, ela pode fazer compras, mas ela precisa fazer compras sempre se vigiando. Em casa já se compromete com uma lista, faz da lista de compras um pacto. Não vou comprar mais do que isso. Não é fácil. Somos todos espíritos viciados. Mas o pior dos viciados é aquele que fala, como o alcoólatra inconsciente: eu paro a hora que eu quiser, eu só bebo socialmente. Esse vai se curar? Claro que não. Claro que não. O primeiro estágio dos 12 passos para qualquer viciado se curar, porque os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, que aliás são maravilhosos, servem para todos os tipos de vícios, é admitir que tem um problema. Somente quem tem um problema pode ter solução. Quem não tem problema não tem solução. Enquanto não reconhece que tem um problema, não pode encaminhar sua solução. O alcoólico é assim, o sexólatra é assim, o consumidor compulsivo, o jogador compulsivo, o comedor compulsivo, em todas as áreas, todas as áreas. E se você for ver no detalhe, pode-se dizer que não sobra ninguém. Todo mundo tem um tema, todo mundo tem um ponto fraco, que precisa ser conhecido e reconhecido, principalmente por quem? Pela própria pessoa. Pela própria pessoa. Hoje nós somos chamados por Jesus à vigilância. Se nós nos queixamos hoje de bipolaridade, o que nós lemos com relação a Pedro hoje? O que nós lemos com relação a Pedro? Ele foi de Deus ao diabo. É nessa passagem dos evangelhos que surge a expressão vade retro, Satanás, que é usado depois na expulsão dos demônios. Assim como Pedro, quando se deixou bem sintonizar com o amor, estabeleceu uma conexão com o alto, com as camadas mais elevadas, se tornando capaz de reconhecer em Jesus o Messias, fato que até ali ninguém tinha feito. O próprio Pedro, no momento seguinte, ao se deixar dominar pelo aspecto humano, pelas vibrações mais ignorantes, mais baixas, ele já ousou repreender o próprio Jesus, como nós vimos aqui.
somos nós. Pedro, mais uma vez, somos nós. E nessa transição planetária, meus amigos, minhas amigas, se você quiser atravessar esse terreno minado que é a vida, sem pisar numa bomba e sem ser explodido pela sua própria subjetividade, pelo seu próprio medo, pelas suas próprias fragilidades, pelos seus temas, você precisa conhecer, porque esse é um campo minado que só você pode conhecer, o campo minado do eu. Busque se conhecer entre uma explosão e outra. Entre uma explosão e outra, busque se conhecer. Os seus temas, em que circunstâncias os seus temas são mais mobilizados e o que você precisa fazer para neutralizar essas influências. Com a ajuda da psicologia, com a ajuda da psiquiatria, com a ajuda dos passes magnéticos do Jorei. Mas sabendo que o condutor fundamental da sua cura é você mesmo. Conheça-se. Conheça o seu tema e as circunstâncias onde eles são mais potencializados. Aprenda a negociar e a trabalhar esses temas, especialmente se remetendo à luz a cada vez que for lidar com eles. Vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Foi assim que o maior médico do mundo receitou. Cabe a nós, doentes, obedecer ou continuar a sofrer. Mas essa é uma decisão de cada um. Muito bem, essa primeira hora, os que nos acompanham já sabem, essa primeira meia hora é dedicada a essa exposição. Agora, nós nos dedicamos à oração, porque às 18 horas é a hora da oração. É a hora de nos irmanarmos numa corrente maior, que reúne fontes de luz que emergem de toda a Terra, das camadas mais elevadas até algumas das camadas mais densas, onde sempre há alguém buscando a boa sintonia, e até a forças que emitem luz vindas de outros orbes, para nos irmanarmos na emissão de luz, a hora do Ângelus. Vamos nos acomodar nas nossas cadeiras, vamos inspirar fundo. Vamos participar agora de uma corrente, como se fosse entrarmos numa cachoeira muito volumosa, muito impactante, muito luminosa, o nosso banho de luz. Vamos fazer o nosso banho de luz numa cachoeira ainda que imaginária? Sinta o impacto de pesadas batidas de água no seu corpo, no alto de sua cabeça, nas suas costas. Sinta o impacto revigorante dessa água de luz. O momento é da nossa transformação, do nosso renascimento. E para um renascimento nós precisamos de uma parteira competente. Nós estamos sofrendo muito, mas são contrações. Nós estamos com muita angústia, mas é a angústia própria do momento da mudança. Vamos nos dar a luz? Vamos renascer, como proclamou Jesus? Vamos, chamemos então a nossa parteira. Nossa parteira Maria, que vem nos acolher, vem nos fortalecer, vem nos apaziguar, vem nos encorajar para a nossa hora, para nos darmos a luz, para nos darmos a luz.
Vamos chamá-la dizendo: Ave Maria, tu és cheia de graça. O próprio amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, ricos e pobres, brasileiros e estrangeiros. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, porque nós também estamos grávidos. Apoia-nos nesse momento de transformação para que saia o homem novo desse homem velho que tão perturbado se mostra. Ajuda-nos agora, que é a hora da nossa morte, da nossa transformação, do nosso renascimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa hora era o que se desejava para todas as grávidas, não é? Que nós tenhamos uma boa hora também. Não saudei os amigos ao início da nossa live, então vamos fazê-lo agora. Muito boa noite já, Maria José, Mônica, Isabel, Andréia, Adileia, Carla. Seja bem-vinda, Carla, prazer ter você aqui. Maria Inês, Diana, Regina, Luci, Márcia, Eliana, a Mônica sempre lembrando de diversos amigos necessitados, encarnados e desencarnados. Lembrem-se vocês também, façam-se prismas, cristais que recebem a luz do alto e espalham cores à sua volta. Tomem esse banho de luz que nós escrevemos na nossa oração, para imaginar essa grande corrente de luz, de água iluminada, penetrando em todos os cômodos da sua casa, jorrando vigorosamente sem mudar nada materialmente, mas tudo transformando energeticamente. Imagine uma fortíssima limpeza de uma cachoeira maravilhosa que vem do alto, que ilumina, que limpa, que torna leve todos os ambientes, tirando toda a energia desarmônica das nossas casas, daqueles que repartem a família conosco e dos nossos companheiros espirituais também. Que eles todos recebam imensamente esse benefício, tanto os espíritos que nos querem o bem, nossos anjos da guarda, nossos espíritos familiares, os nossos socorristas e a corrente médica que estão conosco, quanto aqueles que nos querem influenciar para a negatividade, para a vingança, para o vampirismo. Que nós sejamos capazes de fazer uma faxina tão grande que atinja nossas casas, a nós mesmos, aqueles que compõem a nossa família materialmente, mas também essa nossa grande comunidade, essa nossa grande família, que é aquela multidão de espíritos que nos acompanha, pretendendo a luz ou pretendendo as sombras. Todos nós somos uma comunidade, todos nós merecemos e precisamos da limpeza. Muito boa noite, Noêmia, que também lembra de muitos amigos necessitados. Boa noite, Maria Cristina, Osório, Márcia Brito. A Eliana Chiodo nos fala assim: vivemos num mundo dualista, claro, escuro, amor e ódio, bem e mal. Nessa nossa eterna vigilância é necessária. Porque nós temos a nossa sombra e a nossa luz, e a nossa sombra e a nossa luz, conforme potencializada pela nossa decisão, pela nossa boa vontade, vai atrair sombra ou luz, tanto no âmbito da matéria quanto no âmbito do espírito. Diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és.
Muito legal. Márcida. Maria Cristina nos diz assim: procurar vigiar, orar, para não deixar vir os pensamentos negativos. Procurar sempre pensar em Deus em todos os momentos da vida. A fonte de todo bem está sempre disponível. E qualquer aparelho eletrodoméstico de casa, se não conectar com a fonte, o que acontece com ele? De que serve um liquidificador sem estar conectado com a fonte? Uma televisão, um computador, um celular sem eletricidade. Não serve de nada. Também nós precisamos nos conectar com a fonte. E a fonte de toda luz, a fonte de todo bem, claro, é Deus. A Adileia fala: você é o navegador de sua rota nessa jornada, sem dúvida. E nós precisamos de uma referência, o navegador precisa de uma referência para saber se está no rumo certo. E a referência dada por Deus para todos nós, para toda a humanidade, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Que se não atinge alguns países, grandes regiões que não são ligadas a Jesus, mas atinge toda a humanidade naquilo que ele simboliza, o amor. O amor é o farol para todos os navegantes. É ele que nos diz se nós estamos indo diretamente para as pedras para naufragar ou se estamos indo em direção ao porto que nos acolherá. Não é? Muito legal, Adileia. Ótima a contribuição de todos. Adileia continua: só depende de nós. Você é o único responsável pela sua evolução. Sem dúvida. Diana Costa fala: gratidão por tantos ensinamentos. Realmente são contrações para um novo renascer. Exatamente, Diana. Que a gente renasça, que a gente se dê à luz, é a recomendação do momento. Então, gratidão por estarmos vivendo esse momento. É da máxima importância que a gente possa fazer isso, mas não fazer isso apenas para se preparar para a ação. Porque não adianta se preparar para a ação se a gente não agir. Então nós precisamos lembrar desses toques conscienciais, dessas referências de luz trazidas por Jesus em todos os momentos da nossa vida. Hoje à noite, amanhã ao acordar, sempre que tivermos qualquer situação que nos exija qualquer decisão, busquemos antes de tudo a boa sintonia. Vigiar e orar é a receita de Jesus. E eu ofereço a vocês os nossos livros: Prudente, a Saúde segundo Jesus, que pega trechos do Evangelho e faz estudos rápidos a partir do campo da saúde integral. Grãos de Mostarda, reflexões para remover montanhas. Tem reflexões rápidas que nos podem estimular sobre o que cada dia está tentando ensinar para nós. E Saulo e Paulo, que busca inspiração na vida do grande apóstolo dos gentios, para que nós façamos, como ele fez, a sua grande transformação interior, que é o grande chamamento da transição planetária. Quem não transitar dentro de si, não se habilita à transição dos mundos. Que assim seja. Muito grato por estarmos atravessando juntos esse momento. Esse exercício é tão bom para mim e espero que seja também para vocês. Graças a Deus, essa semana estaremos todos os dias às 18 horas, exceto aqueles em que tivermos algum compromisso de trabalho. Mas amanhã estaremos juntos. Esperamos, mesmo quando não for possível estarmos nas nossas lives, que todos se lembrem de, às 18 horas, buscar a sua conexão com Deus, até que isso se incorpore no seu dia a dia, em todas as suas decisões. Graças a Deus, boa semana, vigiai e orai sempre. Grande abraço.